Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adria. Venho aqui rapidamente falar um pouco sobre a PEC da blindagem ou da bandidagem, como alguns estão falando. Basicamente, a ação por parte de alguns parlamentares de direita e de esquerda que resolveram se blindar, criar uma lei para se beneficiar contra possíveis acusações que possam acontecer. Estão me falando, na verdade, de um ato em que contribui para a impunidade de políticos, porque a partir dessa PEC, os políticos eles julgariam a eles mesmos, né? Eles se beneficiariam. Tem um nome para isso, se chama corporativismo. E a PEC da blindagem é basicamente isso, uma situação de impunidade, de falta de ética, no sentido de beneficiar, a princípio, uma casta de intocáveis. E é isso que a gente vai analisar um pouquinho aqui. Mas, pessoal, antes de começar, gostaria que você se inscrevesse no meu canal, fique à vontade, dê o seu comentário, o canal também é seu. Bom, gente, o que acontece é que alguns dias atrás nós tivemos a aprovação da PEC da blindagem, né? Alguns chamam de PEC da bandidagem, porque nós estamos falando de um projeto em que dá benefícios para os políticos. É basicamente assim, se o político ele for acusado, né, de corrupção, de um estupro, se pertencer ao tráfico, né, ao tráfico organizado, ao crime organizado, ele teria um benefício, né, que seria o quê? Dele ser julgado, né, pelos próprios companheiros políticos, né? Então, o que é que nós temos aqui é uma situação que popularmente é chamado de corporativismo, tá? É a ideia de que um político ele vai julgar políticos. E aí é problema. Por quê? Porque na hora que eu estou julgando um companheiro político, eu posso simplesmente beneficiá-lo, né? Mas por que, Nelson? Porque eu sou político. A questão do corporativismo ele parte disso, dessa ideia, né? Do fato de grupos defenderem, digamos assim, os seus. Parte muito desse modelo, desse princípio. Mas aí é uma questão, se nós vivemos numa sociedade democrática, todos deveriam estar, o quê? Deveriam ser tratados do mesmo jeito, e não é isso que acontece. O modelo democrático entende que todos são iguais perante a lei. Mas, a partir da PEC, da blindagem, você tem uma outra perspectiva. Qual é a perspectiva? A ideia de que todos são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. E nesse sentido, vai existir a ideia do quê? Do benefício, do privilégio e mais, pasmem, com a ideia da política, essa PEC da blindagem, né? Na hora da votação, né, eu não vou poder saber se o meu candidato, a qual eu votei, né, ele votou a favor ou contra um político acusado de estupro, um político acusado de tráfico de drogas. Por quê, Nelson? Porque a partir dessa PEC está dizendo lá que o voto é secreto. Aí tu assim, mas por que secreto? Afinal de contas, não é um representante do povo? A gente não tem que saber que se o meu representante fez a coisa certa? Tá? Então a gente percebe que é um projeto absolutamente escabroso, vergonhoso. Tá? Tão escabroso, tão vergonhoso, que criou uma polêmica absurda, ao ponto de agora aqueles que votaram a favor dessa PEC estão arrependidos. O que está verificando agora? Muitos políticos, né, de direita e de esquerda que votaram nessa vergonha estão vendo que a público nas suas redes sociais pedir perdão, desculpa, dizendo que não foi bem assim ou que foi pressionado, tá? Então começa a existir o que? Os arrependidos. Por quê? Arrependidos porque perceberam que a polêmica ela ganhou uma proporção absurda. Uma coisa boa no período que nós estamos vivendo agora, é que as redes sociais, elas também, ao mesmo tempo que elas possibilitam a expansão de fake news, de bobagens, né, e de demagogos, ela também contribui para a pressão sobre alguns políticos na hora em que esses mesmos políticos cometem atos vergonhosos como a aprovação dessa PEC da bandidagem. Vamos lembrar uma coisa, muitos desses políticos arrependidos, vamos pegar casos de alguns políticos como Nicolas Ferreira, com aquele rapazinho, né, bonitinho, que
gosta muito de falar e que surgiu a partir justamente das redes sociais, né? Eles são políticos que surgiram como políticos antissistema. E como políticos antissistemas, eles fazem uma crítica a todos os modelos de sistemas que existem hoje e que beneficiam os poderosos, que beneficiam os bem-nascidos, né? Famílias poderosas e, digamos, intocáveis. E o que chama atenção é que esses políticos antissistemas, aí não importa se é de direita ou de esquerda, eles resolveram criar, desenvolver e votar por uma política, por um projeto que é justamente a favor do sistema, que é um modelo que beneficia o próprio sistema em si. Então você tem agora o quê? Políticos, né? Como esse rapazinho aí, o Nicolas Ferreira, que ao se apresentar como um antissistema, eles, nessa votação, eles possibilitaram, ou ele, na verdade, contribuiu para o desenvolvimento do próprio sistema. Um sistema de impunidade, um sistema, digamos assim, de benefícios para uma classe, para um grupo, né, de intocáveis, né? E é muito curioso que quando se fala de grupos de intocáveis, né, parece que a partir desse projeto, o que vai acontecer? Vai existir uma casta de intocáveis, né? Por exemplo, como professor do ensino médio, eu sempre falo para os meus alunos, quando tem um tema lá chamado estratificação social, que fala sobre as castas indianas, que ainda existem lá, porque como castas indianas, grupos fechados, né, com os seus próprios benefícios, suas próprias regras. E existe um grupo que é chamado de intocáveis, que são chamados de sem castas. São indivíduos que eles são desprezados, excluídos dentro de uma cultura da religião hindu na Índia, né? Aqui no Brasil você vai ter o que? Os intocáveis também, mas esses intocáveis, eles pertencem a uma casta, digamos assim, de beneficiados, que são os políticos. Esses mesmos políticos que aprovaram a lei. Aí tu pode dizer assim, mas Nelson, mas por que tudo isso? Por que essa ideia? Por que alguns políticos resolveram entrar numa situação como essa, votar um projeto desse, sabendo que é tão polêmico e que poderia até queimar o filme deles, né? É burrice? Pode ser, mas mais do que isso, é desespero. Porque, gente, tem muitos políticos que estão sendo acusados de desviar verbas, né? E ligados principalmente a um direcionamento de verbas para municípios, tá? Então, o que acontece é que esses políticos estão sendo acusados de desviar verbas, tá? Eles estão numa situação muito difícil. E é justamente com essa PEC eles poderiam se beneficiar, se proteger. Então existe uma situação de um desespero, que é do tipo, olha, se a gente não aprovar isso, todo mundo vai se ferrar. Todo mundo que desviou alguma verba, alguma coisa em um bom projeto, em alguma coisa aqui ou ali, né, vão ter que pagar por isso. Então, por causa dessa situação, houve o desespero. E esse desespero levou ao que é essa situação que nós estamos vivendo. Então, mais do que uma forma, uma ação antiética, literalmente, existe aqui um ato de desespero. Por quê? Porque alguns políticos sabem que eles serão acusados, eles sabem que serão processados, eles sabem que vai ficar uma evidência de que houve uma roubalheira em algumas ações, tá? E eles vão ter que prestar contas. Então, no sentido, por exemplo, de se beneficiar, eles buscaram fazer esse projeto, mesmo que esse projeto, de alguma maneira, pudesse queimar o filme do próprio Congresso Nacional. Mas a burrice do político, por exemplo, que não tendo uma postura, não tendo praticado nenhuma roubalheira, mesmo assim resolveu assumir e atender a esse projeto antiético. E esses mesmos políticos agora estão pedindo perdão, estão se desculpando por tudo que está acontecendo. Ou seja, a mobilização social, né, a opinião pública, ela foi muito grande nesse sentido. E isso é muito bom, porque o que a gente vai verificar daqui para frente é que vai ser cada vez mais difícil para os congressistas votar projetos com esse sentido, com essa postura antiética de beneficiar alguns privilegiados. A opinião pública está mais forte, os cancelamentos também estão mais fortes, e tudo indica que o projeto não vai vingar, porque a tendência realmente é que no Senado
o projeto ele pare, né? Ele vai literalmente parar justamente por causa da ação, da mobilização e também a gente pode chamar aqui da repercussão que ficou muito mal. Então entenda uma coisa, gente. Parem com essa história de ficar defendendo político. Parem com essa história de criar político de estimação. Isso não dá certo, tá? Tudo isso mostrou para a gente uma coisa, que o que nós devemos fazer é votar num candidato, é votar nos seus projetos, isso é o ponto central, mas jamais tratar política como se fosse um jogo de futebol. Não leve para o lado emocional, porque no final das contas, boa parte dessas pessoas que a gente chama de políticos, eles acabam ferrando com a gente. Eles acabam que não nos representando e criando esses projetos vergonhosos, como a PEC da bandidagem. Então, que isso seja uma lição também para a população ser mais coerente, ser mais, digamos assim, ser mais seletivo em quem vai votar. Porque no final das contas, independentemente de quem você vai votar, vote nos projetos dele ou dela e não no indivíduo em si, tá? Veja, acompanhe a ação do seu parlamentar e verifique, no final das contas, uma coisa. Todo aquele que cria o político de estimação acaba se dando mal, se ferrando, porque política é um campo minado, né? É um modelo onde existe de tudo, né? Como, por exemplo, os fins justificando os meios. E foi exatamente isso que aconteceu com esses parlamentares que criaram essa vergonha da PEC da bandidagem. É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço. Até mais.